Shalom, Haverim, eu sou Rosh Ezer, criador do canal Or HaTorah, Luz da Torá. Hoje nós iremos fazer um breve comentário acerca do Sefer Yeshayahu, o livro do profeta Isaías, o capítulo 53, que é identificado por parte das camadas judaicas tradicionais, ou que seguem uma linha judaica rabanita, como sendo Israel, ou seja, o servo sofredor descrito no capítulo 53, seria Israel e não o Mashiach. No entanto, dentro das camadas judaicas que seguem uma visão judaica messiânica, ou seja, que creem no Mashiach Yeshua, como nós Netzarim acreditamos, nós entendemos que o texto, conforme descrito nos Ketuvim Netzarim e nas camadas mais antigas da tradição, é uma referência a Mashiach, e nós aplicamos então a Yeshua, uma vez que o temos como nosso Goel, como nosso Mashiach. O texto é um texto que ele gera alguns debates e algumas discussões, porque muitos rejeitam esse texto não só por não considerarem o texto a Mashiach, mas por entenderem que Mashiach, o texto não poderia ser Mashiach, por tratar o texto o servo sofredor aqui ser um servo que seria doente, um servo enfermo. E certa vez eu ouvindo o material de um rabino, o material esse que me mandaram para que eu assistisse e viesse então fazer as minhas considerações, e o material é do Rabino Ventura. O Rabino Ventura ele tem aproximadamente 3 vídeos tratando do assunto em seu canal, que por sinal ele trata de uma forma bem respeitosa, apesar dele mesmo estar sendo em alguns momentos afrontado dentro do seu canal. E ele então propõe um diálogo ali de uma forma mais respeitosa, em alto nível, né? Apesar disso não estar acontecendo naquele momento quando ele gravou o vídeo, já um pouco antigo, mas ele comenta da impossibilidade dele não acreditar em Isaías 53, pelo fato do texto tratar de um Mashiach enfermo, um Mashiach conhecido por doenças. E qual foi a base da sua afirmação? O capítulo 53, verso 3, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores. Essa expressão, homem de dores, na verdade, ela não existe dentro do texto hebraico. No texto hebraico nós temos assim: Ish makovot vidua roli, que seria homem de dores, vidua roli, conhecido por doenças. Roli é doenças, é enfermidades. Vidua vem do verbo biadá, e vidua seria alguém conhecido, alguém afamado, né? Então é conhecido por doenças. E que doença seria essa da qual o texto está tratando, dizendo que o servo sofredor seria um homem conhecido por doenças? O tratado de Sanhedrin no Talmud, no capítulo 98b, ele irá apresentar um debate, uma discussão acerca da identidade do nome do Mashiach. Então o texto, dentro do tratado 98b de Sanhedrin, apresentará no mínimo 5 tradições diferentes, ou seja, 5 posicionamentos, né? 5 escolas que defendiam, cada um defendia que Mashiach teria um nome. Então, aí você tem ali o Rabino Sheila, você tem o Rabino Hanina, você tem... São 5 escolas. Eu vou abrir aqui o texto. Sanhedrin 98b. Então temos ali aproximadamente 5 tradições. A primeira delas vai ser do Rabino Sheila, que vai defender que o nome do Mashiach seria Shiló, conforme a descrição do capítulo 49:10 do Sefer Bereshit. A segunda tradição, Rabino Yanai, vai defender que o nome do Mashiach seria Rinon. E a terceira tradição do Rabino Hanina, que vai defender que o nome do Mashiach seria Hanina. E uma quarta tradição que não é especificada, o texto vai dizer: e alguns dizem que Menahem ben Hizkiah é o seu nome, como se afirma, porque o Consolador, Menahem, que deveria aliviar minha alma, está longe de mim. Então eles vão associar o nome do Mashiach com o Consolador. É curioso que o próprio Mashiach vai dizer
que ele precisaria ir para que então ele enviasse outro Consolador. Machia seria também conhecido como Consolador, não é à toa que ele vai aplicar tal nomenclatura a si mesmo dentro do texto, uma vez que quando ele diz outro ali, não seria outro diferente, mas seria outro da mesma espécie, da mesma qualidade, seria outro igual, o mesmo, conforme a gramática apresenta ali dentro do chamado Ketuvim Netzarim. E o texto ainda continua, ele vai dizer assim, e os rabinos dizem, ou seja, o texto não vai dizer quem era esses rabinos, mas vão citar uma tradição que era composta por alguns rabinos, e esses rabinos diziam que ele seria conhecido como o leproso da casa do rabino Yehudá Hanassi, é o seu nome, como é dito, de fato, nossas enfermidades suportaram e suportaram nossas dores, mas nós o estimamos ferido, atingido por Deus e afligido. Observem que o texto vai associar, ele vai fazer um midrash, associando o Mashiach leproso justamente com o versículo 4 do Sefer Yeshayahu, do livro do profeta Isaías, que diz que certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, a quem Roleinu Hunassá, ou seja, Roleinu são nossas doenças, nossas enfermidades. E o Talmud vai comentar que essa enfermidade seria necessariamente a lepra, a tsaraat. Por isso que o Mashiach, ele é conhecido, ele é designado em algumas camadas do judaísmo antigo como sendo o leproso da casa do rabino Yehudá Hanassi, o leproso da casa do rabino. Então, agora, por que Mashiach ele é associado com a lepra? O tratado ele não vai dar explicações, mas o que eu gostaria de mostrar, uma vez que há rabinos, há mestres que dizem que eles não podem crer em Isaías 53 como sendo Mashiach, porque o trecho vai tratar de Mashiach como sendo um homem enfermo, um homem conhecido por doenças e enfermidades. E Mashiach, veja bem, ele cumpriu muito bem essa camada da tradição, pois ele curou leprosos, ele ficou entre os leprosos, ele colocou a mão nos leprosos, ele curando e levando sobre si as enfermidades. Existe uma obra, eu gostaria de ler essa obra então, que é uma obra moderna. O nome dessa obra é Mantendo Contato com Suas Raízes Judaicas. Essa obra é do Rebbe de Lubavitch, o chamado Rabino Menahem Shenerson. Esse material são diversas coleções, né, do Rebbe. E eu estou citando o Rebbe aqui, porque, já que o canal ele tem muitos messiânicos e até cristãos que assistem o canal, estou citando porque o material está sendo direcionado para um público de linha mais rabanita, né? Como eles negam o capítulo 53 como sendo Isaías, como sendo o servo sofredor, o Mashiach, então a gente está citando, mostrando que há sim interpretações e aplicações desta maneira. O texto vai explicar o porquê do Mashiach leproso. E então é um estudo, na verdade, esse material ele contém um estudo de diversas porções da Torá. Ele aqui é um estudo dentro da Parashá Metzorá, que é um termo utilizado para conceituar a ideia de tsaraat. O texto vai explicar. A Hassidut explica que a tsaraat deriva de intensa energia espiritual que não pode se manifestar devido à falta de meios adequados de expressão, pois quando esta energia poderosa não é aproveitada corretamente, não pode haver resultados negativos. Então ele está explicando aqui o porquê dessa enfermidade aparecer na pele, e ela está associada ao Mashiach. Então ele vai dizer, as manchas aparecem na pele da pessoa, pois os problemas estão nas periferias, que não estão no centro. No núcleo, o potencial é incrivelmente positivo. Então ele vai explicar a ideia de um Mashiach com essa lepra, com essa enfermidade. Nesse sentido, podemos entender por que nossos sábios descrevem Mashiach como um leproso,
e o templo como uma casa afligida por Tsaraat. Como existem manchas do mal no mundo que impedem a manifestação da luz da redenção, o poder dessas luzes é voltado para dentro e se reflete nas manchas leprosas a serem visitadas no Machia e no templo. O sofrimento de Machia não será, no entanto, para todos os tempos. Em vez disso, o leproso será purificado e a luz interior identificada com ele será expressa através da existência. Então, o espírito da impureza será removido da terra. Ou seja, ele está dizendo que Machia ele vai espiar o mal, né, as iniquidades do mundo. Então, essa lepra, na verdade, ela representa exatamente isso, né? Os sofrimentos que Machia ele está espiando, ele está carregando sobre si, conforme o texto está dizendo aqui no verso 4. A quem rolei nurru nassá, e certamente as nossas doenças ele carregará, ou ele carregou sobre si. Existe uma outra obra ainda, e essa obra ele vai trazer um comentário bem interessante. É uma obra, também é uma adaptação de Liktei Sirut, e é uma obra também do Rebbe de Lubavitch, dentro da Parashá Metzorah, capítulo 14, 1, que vai até o capítulo 15, 33. Essa obra vai dar explicações acerca do porquê da lepra, e lá no final do estudo dessa Parashá, eles vão associar o Machia leproso com o capítulo 53 de Isaías. O texto vai dizer assim, no final. Vou ler a parte final do texto para a gente não alongar muito o material. Ele vai dizer assim: no entanto, ainda existem manchas do mal na periferia. Ou seja, ele está falando das chagas, né, na pele do Machia, por conta dessa energia em potencial que não é aproveitada de forma adequada. Então ela se reflete nas chagas na pele de Machia, conforme conforme a tradição. Então eles estão explicando a tradição, na verdade. Ele vai dizer: pois o mundo ainda está marcado por injustiças e conflitos, e assim a luz da redenção ainda não pode se manifestar. Isso se reflete nas manchas leprosas que são visitadas no próprio Machia, pois como afirma o profeta, aí ele diz: ele levou nossas enfermidades e suportou nossa dor, com manchas feridas de Deus e afligidas. Aí ele finaliza o estudo da Parashá: Machia suporta o sofrimento não pelo seu próprio bem, mas pelo povo judeu como um todo. Então observem que a ideia de um Machia que expia os pecados do povo, isso é uma ideia puramente judaica, e o capítulo 53 de Isaías descreve totalmente isso, não só nas camadas mais antigas da tradição, conforme nós citamos dentro do Talmud, no Tratado de Sanhedrin 98b, como também em literaturas modernas e em diversos comentários e seleções de comentários do Rebbe de Lubavitch. O versículo 3 do capítulo 53 de Isaías diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, ou seja, não o consideramos, né? Então, na verdade, o texto vai dizer que ele era conhecido por doenças. O verso 4 diz: Achen rolayenu runassá, uma kevoenu sevalam va anarnu hashav nuhu nagua muke Elohim o meu ner. Ou seja, essa expressão aqui, nagua muke, é nagua, que é aflito, né? Eles traduzem no verso 4 como sendo nós o reputamos por aflito.
esse aflito aqui não é uma pessoa que está aflito, está ali oprimida. É alguém que está sendo, na verdade, afligido por conta de uma enfermidade. Então, o reputamos por aflito, na verdade, é porque ele está enfermo. Era alguém que estava sendo afligido com uma enfermidade. E o texto diz, o texto continua, ferido de Deus, né? Esse ferido de Deus aqui justamente traz essa ideia, alguém que está sendo ferido com essas enfermidades. É a forma como o Mashiach seria conhecido por conta da doença, da Tsaraat, que então afligiria o seu corpo. Tsaraat é essa decorrente dos pecados da nação, que Mashiach então expiará conforme as camadas mais antigas da tradição. Então espero que os irmãos tenham compreendido. Não deixem de compartilhar, curtir e compartilhar os nossos materiais e mostrar principalmente para aqueles que dizem que o judaísmo não acredita que Isaías 53 seja uma referência ao Mashiach como servo sofredor, que dizem que não pode ser porque o texto fala que o servo sofredor ali é alguém que será conhecido por doenças. Nós vemos, na verdade, que a tradição ela já lecionou sobre isso. Os rabinos antigos acreditavam nessa possibilidade e a literatura judaica moderna também acredita e entende exatamente dessa forma. Então, um judeu dizer que não pode crer, eu até entendo ele dizer que eu não acredito nessa camada da tradição, né? Nós citamos 5 tradições diferentes, ele pode não aceitar. Agora, dizer que não há uma interpretação judaica, que não há dentro do judaísmo uma interpretação que enxergue o Mashiach dessa forma, por algumas razões conforme nós apresentamos aqui, isso não é judaico. Obviamente que não é judaico. Então espero que os irmãos dos Haverim tenham compreendido, tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana, fiquem na paz e shalom, shalom a todos.